Olá, crianças! Nós vamos, a partir de agora, dar início ao estudo da unidade 5. Isso mesmo! Para tanto, olha, pegue todo o seu material e procure lá aquele cantinho que você sabe muito bem qual é, aquele cantinho aconchegante, reservado, silencioso, para a gente começar a nossa aula. Certo, crianças? Então, a partir de agora, olha, aqui na unidade 5, nós vamos estar estudando um tema bem interessante. Olha o tema dessa unidade. Eu vou às compras. Isso mesmo. Quem não compra, não é verdade? Quem não gosta de comprar? Então, é um tema bem interessante mesmo. E é esse tema que nós vamos estar estudando a partir de agora. Comprar é uma ação que pode ser motivada tanto pela necessidade de alguma coisa, no caso, pela necessidade de bens, né, que são mesmo necessários, quanto também, olha, pelo desejo de consumo. E vem algo aí, quando se fala de desejo de consumo, pode-se também estar citando aqui a questão da publicidade, porque a publicidade, ela procura despertar o desejo de consumo. A publicidade busca despertar o desejo do consumidor. E muitas vezes as pessoas compram um produto não só por sua qualidade ou utilidade, mas porque são atraídas pelos valores simbólicos que são associados a determinados produtos por meio da publicidade. Essa unidade 5, ela trabalha justamente aqui, nós vamos estar trabalhando a propaganda e outro gênero textual que é o artigo de opinião. Esses dois gêneros textuais, eles, olha, principalmente o artigo de opinião, nós temos um tipo de texto que tem a argumentação. Argumentação para quê? Com que objetivo? Com o objetivo de motivar uma ação ou então de defender um ponto de vista, certo? A propaganda, ela objetiva o quê? Motivar uma ação. E o artigo de opinião a defender um ponto de vista. O consumismo, você sabia que ele tem sido um dos hábitos culturais mais marcantes dos dias da sociedade atual? E as crianças são mais suscetíveis aos apelos da propaganda, por serem consumidores em formação. Você é um consumidor em formação, viu? Então, as crianças, elas precisam compreender os mecanismos de persuasão da publicidade. Vocês, crianças, precisam compreender esses mecanismos que são utilizados pela publicidade para convencer você, certo? Para convencer você de que determinados produtos são bons. Então, por que você precisa conhecer esses mecanismos de persuasão, de convencimento que a publicidade usa? Por que você precisa conhecê-los? Para se tornar cidadãos ativos contra o consumo irracional, contra o consumo de produtos que não sejam de fato necessários. Então, o consumo em excesso, ele contribui para o aumento dos casos de obesidade infantil e causa impactos ao meio ambiente,
entre outras consequências. Por isso, esta necessidade é uma boa oportunidade para estimular vocês, crianças, a estarem refletindo sobre novos hábitos de consumo. Sobre um consumo, mas um consumo de forma responsável, certo? E aqui, olha, nestas páginas de abertura da unidade, você tem aí uma imagem. E que imagem é essa? A imagem de uma feira livre, certo? É uma pintura, né? Uma pintura aí de 2007, de Mara de Toledo. A técnica que ela usou aí foi um óleo sobre tela, certo? E essa tela aí, as dimensões dela, 60 centímetros por 80 centímetros. A Mara de Toledo, ela é uma artista nascida em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Em sua obra, ela busca inspiração nos momentos felizes de sua infância e nos lugares que deixaram marcas em sua memória. Essas cenas retratadas nesta tela aí refletem delicadeza e ingenuidade e são ricas em detalhes e cores. Ok, crianças? Você vê aí que tem bastante detalhes mesmo nessa pintura e muitas cores. Né? Então, procure, olha, estar analisando estas perguntinhas que aparecem aqui do lado, olha, neste box, o que eu vejo. Observe a imagem e imagine, se você estivesse conversando com seus colegas, que respostas que você daria para essas perguntas? Que lugar é esse com tanta gente? O que as pessoas fazem nesse lugar? Converse com quem está com você aí em casa sobre estes questionamentos. Mostre essa imagem de abertura da unidade 5 e faça essas perguntas para a pessoa e dialogue com ela, com essas pessoas que estão aí, com essa pessoa ou estas pessoas que estão com você e converse, né? Converse com essa pessoa fazendo essas perguntinhas. O que está sendo comercializado aí? E aí fale um pouco de você também. Na sua cidade, existem feiras livres? Você costuma ir à feira? Onde sua família costuma comprar alimentos? Quem faz esse tipo de compra em sua casa? Você costuma ajudar? Você já presenciou algum tipo de desperdício em feiras livres? Conte, né, para essa pessoa com quem você está dialogando, com quem você vai dialogar, pretende dialogar, conte, né, como foi, né? O que foi que você presenciou, que você comprovou que era um desperdício, né, numa feira livre? E relate como foi isso, certo? E aí, nós vamos à página seguinte, tá? Deixa eu ampliar aqui, ó. Observe que aqui nós temos, olha, no texto 1 dessa unidade, nós temos um gênero textual aí que é a propaganda. Isso mesmo, nós vamos estar estudando este gênero textual que é a propaganda. E para compreender esse tipo de texto, é preciso ler o texto e as imagens em conjunto, tá? Por quê? Porque na propaganda você tem texto e tem imagem. E é preciso fazer a leitura de ambos em conjunto. Não dá para fazer a leitura separadamente. É em conjunto, certo? Porque a imagem também comunica algo. Então, observe aqui essa propaganda que nós temos. Aparece aí informe publicitário. Aí tem as melhores aventuras do personagem mais pirado da turma. E esse aqui é o personagem mais pirado da turma que foi usado, olha. E aqui vem ele aqui anunciando os seus almanaques, que é o louco, ó, almanaque do louco, ó, os 3 almanaques aí. E aí bem abaixo você tem Já nas Bancas, editora Maurício de Souza, certo? Então, esta é uma propaganda. Você vai, antes de
seguir aqui com a segunda questão, com a compreensão desse gênero textual, tem essas perguntinhas aqui, que você vai estar fazendo a leitura delas. Você sabe que essas perguntas são respondidas oralmente quando a gente está em sala, mas como nós não podemos estar nesse momento, então você vai escrever aí no seu caderno que resposta que você daria para cada uma dessas perguntinhas, tá bom? Então faça isso e vamos aqui dar sequência à compreensão desse gênero textual. A propaganda é uma mensagem publicitária que divulga produtos, ideias ou serviços. Geralmente, ela é composta de texto e imagem. Então, a propaganda ela é uma mensagem publicitária. E ela divulga somente produtos? Não. Ela divulga ideias, ela divulga serviços, certo? E ela possui texto e imagem. A imagem, ela pode ter uma função essencial, quando ocupa quase todo o espaço, e ela transmite a maior parte da mensagem. Mas essa imagem também pode ter uma função complementar, quando se integra ao texto para compor o significado total da mensagem. Mas essa imagem também pode ter uma função simplesmente decorativa, quando ela apenas ornamenta, ou seja, enfeita o texto. Então, na sequência, nós temos na página seguinte uma outra observação importante sobre a propaganda. Vou ampliar aqui e aí vamos analisar aqui essa observação. O que ela nos diz? Que geralmente, a propaganda se dirige a um público específico. É uma propaganda para crianças, é uma propaganda para jovens, é uma propaganda para idosos, é uma propaganda para estudantes, é uma propaganda para profissionais, para pais, etc. Por que a propaganda ela se dirige a um público específico? Para atrair a atenção desse público-alvo. E assim, o anunciante, para isso, para atrair essa atenção do público-alvo, ela utiliza diferentes estratégias. Que estratégias são essas? Escolha das palavras e das imagens, a organização do texto e das imagens no anúncio. Alguns anunciantes também utilizam a criação de um slogan, que é a frase que acompanha a marca da empresa e muitas vezes torna-a conhecida dos consumidores, tá? Então, nas propagandas, geralmente fazem uso destas frases, que são frases que são curtas, mas são frases que já foram consagradas, tá? Porque elas acompanham uma marca, a marca de uma determinada empresa em tudo. Então, essa frase é chamada de slogan. Analise direitinho as empresas, as lojas que nós temos na nossa cidade, na sua cidade, né? Cada uma dessas lojas, elas têm uma frase. É uma frase que caracteriza essa loja. Como a do Armazém Paraíba, quem não conhece, né? Sucesso em todo lugar, sucesso em qualquer lugar, é a frase, é o slogan do Paraíba. E assim, cada uma das lojas tem a sua. Às vezes é um slogan de um produto, não de uma loja, mas de um determinado produto. Pense aí que você com certeza vai estar identificando muitos que você já conhece, certo? E aí, olha, nós temos esse conteúdo que é um conteúdo sobre o gênero textual propaganda, que se encerra aí no material de vocês na página 13, certo? Você vai estar estudando tudo que foi falado aqui nessa videoaula,
Você vai pegar o seu material, vai reler a história, vai reler as observações sobre esse gênero textual e vai responder às atividades.